Mensagem ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus e pelo poder de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o teu servo na exposição da tua palavra. Que esta palavra encontre um lugar especial em cada coração nessa noite. E ao sairmos daqui, saiamos transbordando de alegria e desejosos em cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, amém? Abramos a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 23. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 23. Escute com fé a palavra de Deus e após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Curva a sua cabeça e ore comigo. Deus eterno, Pai todo-poderoso Senhor, aqui estamos reunidos mais uma vez para lhe render graça e glória. Por misericórdia agora me instrumentaliza como tua boca este povo, Senhor, e abre o coração de cada um para que eles possam receber de bom grado a tua palavra. É o que eu te peço no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler é na visão de grandes homens de Deus como Martin Lloyd Jones e Charles Spurgeon, um dos pontos mais altos da fé cristã. Nele está revelado de forma condensada o verdadeiro Evangelho de Jesus. Ou seja, é impossível que você entenda o Evangelho sem entender minimamente essas palavras do apóstolo Paulo. E o coração desse Evangelho é que Deus, vendo os homens se perderem por causa do seu pecado, assumiu o pecado deles, colocando-o sobre o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, fazendo o pecado por nós. Mesmo ele, Jesus, não conhecendo o pecado. E em consequência desta transferência de pecado, aquele que crê em Jesus é feito justo e reto, assim podendo refletir a glória de Deus no mundo, através de boas obras. Em síntese, a boa notícia, o Evangelho, é essa: que nós, estando mortos em delitos e pecados, Cristo vem ao mundo e nos salva da morte que era destinada a nós, e na sua cruz rasga o nosso escrito de dívida. Boa parte de vocês conhece muito bem esse Evangelho, mas a pergunta que eu quero trazer a você, quer saber, nesta noite, se quando você tomou consciência dessa boa notícia, esse Evangelho transformou a sua vida. Eu não quero saber se você já ouviu alguma pregação acerca dessa passagem, pois é muito provável que sim. Mas o que me interessa nessa noite saber é até que ponto a mensagem do Evangelho te livrou da pornografia, da masturbação, do adultério, dos namoros lascivos, da linguagem vulgar, das rodas de escarnecedores, da rebeldia contra seus pais, da preguiça, da ociosidade, da compulsão por jogos, comida, mentira e outros pecados de estimação que alguns de vocês têm girado em círculos em torno deles, pouco importando a fé que professaram um dia ou o tempo de crente que possuem. Nos acostumamos a um evangelho que tem sido confessado com a boca no Brasil e por vezes feito até derramar lágrimas, mas que não tem gerado arrependimento,
confissão de pecado e, sobretudo, nova vida. Dessa forma, estamos pactuando com uma igreja no Brasil que tem se afirmado cristã, mas que não carrega e nem quer carregar as marcas de Cristo na sua conduta, na sua vida. É muito mais do que fato, amada igreja do Senhor, que o Evangelho tem sido customizado nesses últimos anos, tem sido personalizado aos projetos pessoais, e a depender deles, eventualmente alguém aqui pode se levantar e procurar outra pregação que lhe agrade mais, e assim o Evangelho que conquistou a vida de Jesus Cristo, que transforma meninos em homens prontos para morrer por Cristo, meninas em servas de Deus, hoje tem sido transformado em autoajuda para a realização profissional, tem sido transformado em estabilizador emocional, apenas programa de domingo. E é com todo esse panorama da graça que custou o sangue de Jesus, mas que tem sido barateado como um entretenimento, que eu quero que você acompanhe comigo, verso a verso, com muita atenção, a exposição do texto sagrado que nós lemos. Vamos agora meditar verso a verso, começando pela reflexão contida no verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versão revista e atualizada. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versão revista e corrigida. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Versão transformadora. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Versão na linguagem de hoje. O verso 23 ressalta, portanto, a extrema pecaminosidade humana. Informa o que todos nós já sabemos, que somos pecadores. Mas essa informação é muito vaga, quando ausente das consequências desse fato que marca a nossa natureza. O capítulo 6, verso 5 de Gênesis, vai nos falar acerca da corrupção do homem, com as seguintes palavras. Atentem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em outras palavras, é bem provável que se houvesse a possibilidade de transmitir o pensamento de alguns de vocês nessa tela, talvez o seu companheiro de lado de banco sairia do templo horrorizado. Se as suas intenções pudessem o tempo todo, as intenções que passam pela sua cabeça ao longo das 24 horas do dia, se elas pudessem ser checadas pelas pessoas com as quais você convive a palavra de Deus, teria razão quando diz em Gênesis 8, 21, é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Isso implica dizer que nós somos constitutivamente pecados, que a nossa originalidade é sermos pecadores, e mais, que em seu estado não regenerado, em seu estado não convertido, o homem odeia a Deus. Nós lemos isso em duas passagens muito claras, Colossenses 1, 21, e a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. O mesmo apóstolo vai escrever em Efésios 2, 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E o grande problema de sermos pecadores, de sermos odiadores de Deus, antes de Deus operar em Cristo em nós, é que somos pecados e fazemos obras malignas sem mesmo perceber. Somos e fazemos tudo isso, e o que é pior, achando que estamos fazendo a coisa certa. Em Isaías 64, 6 nós lemos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. O profeta aqui nos ensina pelo menos três coisas. Primeiro, que somos imundos, e a imagem da época que Isaías mobiliza a sua audiência, quando escreve esse texto,
é a imagem do leproso. A segunda coisa que ele nos ensina aqui é que, ao sermos e fazermos imundícia, cobrimos tudo isso com uma capa de justiça, criando razões, desculpas sofisticadas, e fazemos do absurdo dos nossos erros uma norma de conduta. A terceira coisa que ele nos ensina é que essas nossas iniquidades, que esses nossos pecados nos arrebatam. E o que isso significa arrebatar? O dicionário diz que arrebatar significa levar com violência ou de súbito, arrancar, carregar pelos ares, ou seja, sem que você note, o pecado te arrasta com violência, com surpresa, como te carrega a revelia de um juízo elaborado. E por isso é que muitas vezes não nos damos conta com clareza que estamos em guerra contra Deus. De tudo que temos afirmado decorre o seguinte: que Deus odeia o pecado e está em inimizade com o pecador. Leia comigo no livro dos Salmos, no capítulo 7, a partir do verso 11. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E se você voltar uma página atrás aí na sua Bíblia, em Salmos, no capítulo 5, no verso 5, lerá o seguinte: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Em outras palavras, Deus se aborrece daqueles que praticam o pecado. Literalmente, na tradução literal do texto tradicional da Bíblia, Deus se ira, ou Deus odeia os que praticam a iniquidade. Deus não apenas, portanto, odeia o pecado, mas odeia também o pecador, diz a palavra de Deus. Na parte final do capítulo 3, verso 36 do Evangelho segundo São João, nós lemos: aquele que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas, irmão Gabriel, por que essa insistência no pecado? Se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Tudo isso é muito verdade, meu irmão. O problema, contudo, é que é verdade também que não existe amor sem justiça, não existe perdão sem sacrifício expiatório, e não existe céu sem inferno. Porém, o ponto principal ainda não é esse, mas é que, se percebermos que nosso pecado é imenso, é ofensivo a Deus, nossa tendência, quando convertidos, quando resgatados por Deus, é amar mais a Deus, porque a quem pouco se perdoa, pouco ama, vai dizer o evangelista Lucas, no verso 47 do capítulo 7. Amados, precisamos entender nessa noite o quanto de perdão Jesus derramou com o seu sangue por você. Precisamos entender nessa noite, mais uma vez, o tamanho do abismo que Jesus nos tirou. Precisamos entender que quanto mais você ver o pecado em você, mais você vai entender que deve amar a Deus sobre todas as coisas. E pelo contrário, quanto mais você se achar uma boa pessoa, quanto mais você se achar um cara legal, mais eu vou te afastar da verdade que vai te levar aos pés de Jesus. Para encerrar a meditação no verso 23, não. Você, uma vez não regenerado, não convertido, não é uma boa pessoa. Alguns de vocês não vivem
na luz do arrependimento, produzindo frutos de justiça. E a única forma que eu encontro de amar vocês nesta noite é ressaltando que a boa notícia de Deus aos homens é antecedida pela realidade do pecado que mata. Nós somente podemos ver a glória do amor de Deus quando reconhecemos nossa necessidade desse amor. Quando deixamos para trás nossas razões, nossas desculpas, a falsa ideia que temos da nossa reputação, do nosso mérito pessoal e da nossa justiça própria. Caminhamos no texto mais um pouco agora no verso 24. Acompanhe comigo, irmão. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A partir daqui, o texto começa a ficar aparentemente contraditório, em relação, claro, a tudo o que nós temos refletido até aqui. Se não, vejamos, nascemos no pecado, somos constitutivamente pecado, somos arrebatados pelo pecado para a prática do pecado, como dirá o texto bíblico em Isaías, somos aborrecidos por Deus, dirá o salmista, e sobre nós permanece a ira de Deus, dirá o evangelista João. E agora, depois de todas estas constatações que o texto bíblico não nos deixa mentir, nós somos informados pelo apóstolo Paulo que ao invés da morte, que é absolutamente justa para nós, que seria a retribuição que cabe a nós por direito, na verdade, pela fé em Cristo, nós somos declarados justos, ou seja, somos justificados. Veja, não se trata de dizer que Deus declara que a partir do momento que você crê em Jesus com fé salvadora na operação do Espírito, você não tem mais nenhum pecado ou nunca mais pecará. Não é isso. Também não se trata na justificação que lemos agora, que Deus fez como num passe de mágica, que você se tornasse justo. Nada disso. Ser justificado significa que no momento em que o pecador olha para Jesus com fé salvadora, aquele pecador é declarado legalmente justo e correto diante de Deus. Na verdade, justificação é um termo que vem do direito forense. Deus, o juiz, inclina seus olhos para um pecador que colocou sua fé em Cristo e declara que aquele pecador é legalmente justo diante dele. Mas eu quero ainda insistir no aparente absurdo, que é justificar homens, pecadores, sem cobrar em contrapartida nada deles. Veja no verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que Paulo quer que a gente conclua aqui? Primeiro, que essa justificação é gratuita. É a primeira conclusão. Que essa justificação gratuita vem da graça de uma pessoa, Jesus Cristo. É a segunda conclusão desse verso. E o mais importante, que é decorrência direta da segunda conclusão, que a boa notícia do Evangelho, a salvação da ira de Deus, não depende de você, pecador. Porque se dependesse, você morreria no pecado. Por isso, a única forma de saber se você foi declarado justo por Deus é olhar para a centralidade do pecado, do arrependimento e dos frutos de arrependimento na sua vida. Eu fiz aqui um pequeno questionário que pode servir de parâmetro. Atente para essas perguntas e procure respondê-las com absoluta sinceridade. Claro, de você para você mesmo. A pergunta 0. Você já confessou a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida? Você não está dando frutos na igreja? Você não tem usado os dons que Deus te deu para a obra evangelística? Você não está honrando aos seus pais? Você não é odiado por aqueles que odeiam a Deus? Você não é desprezado por aqueles que desprezam a Deus? Você não é perseguido por dizer não ao pecado na sua faculdade ou no seu ambiente de trabalho? Você não tem perdido, entre aspas, amigos
por ter confrontado o pecado deles face a face. Você não tem chorado e se humilhado cada vez que você erra o alvo, cada vez que você peca. Se alguma das respostas anteriores for não, eu gostaria que você, nesta noite, em autoexame, repensasse a sua justificação, porque talvez ela não tivera sido ocorrida. Mas eu sou insistente e eu quero martelar em cima dessa aparente contradição, que é absolver pecadores da morte. Eu quero insistir nessa contradição, que é livrar a cara, como se diz hoje, que é passar o pano para quem merecia ser condenado à morte, justamente. Vamos ler Gênesis, capítulo 18, verso 25. Ocasião em que Abraão intercede pelo povo de Sodoma, quando Deus decide destruir aquela cidade. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos nessa cidade, destruirás. Ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, Senhor, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade inteira por amor deles. Note bem, em primeiro lugar, Deus não mistura justos com ímpios no juízo. Em segundo, Deus não trata justo como ímpio e ímpio como justo. Se Deus declara você justo, e agora repare muito bem, a ira de Deus precisa ser saciada. E somente agora nós podemos entender o que vem na sequência do texto, do nosso texto de meditação, hoje no verso 25. Jesus Cristo, o sujeito oculto da frase, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Não foi com ouro que Deus comprou a sua e a minha liberdade, pois o termo redenção significa, na raiz, comprar um escravo de volta, isto é, comprar alguém que está preso pelo pecado. Deus comprou a mim e a você através do sangue de Jesus. Cristo, em amor a nós, foi morto para livrar-nos de uma condenação que a nós era devida. E agora preste atenção nessa frase no texto que acabamos de ler, como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça. E o que é, irmão Gabriel, uma propiciação? Propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte que é culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus, e faz com que seja possível para Deus perdoar homens e mulheres, pecadores e pecadoras. É um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justiça que demanda a sua morte seja saciada, e sua ira e santo ódio contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa agora, livremente e sem contradições, te perdoar. Esse sacrifício, como a maioria de nós sabe aqui, foi o próprio Jesus Cristo. Nós sabemos que, por Hebreus 10, 4, o sangue de touros e bodes não pode remover pecados. Foi Adão que pecou, logo é alguém da raça de Adão que deve morrer. Foi um Deus infinitamente poderoso que foi ofendido, logo também deverá ser um Deus infinitamente valioso que precisa ser sacrificado. Todo o processo da salvação é inteiramente dependente de Deus. Ao Senhor, dirá o profeta Jonas, pertence a salvação. Toda a glória pertence a Deus.
E Isaías, no capítulo 42, verso 8, irá dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém. Portanto, se você alguma vez realmente buscou a Deus, é apenas porque Ele o buscou primeiro. Caminhamos agora rumo ao verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus manifestou a sua justiça em Cristo para nos salvar. Portanto, não há nenhuma contradição quando Deus justifica a mim e a você. Não há, eu insisto, nada de errado em Deus declarar você justo quando você invocar o nome de Deus e se arrepender. Não. Mas isso ocorre desde que? Isso ocorre desde que, e essa é a grande chave de leitura da justiça que Deus imputa em Cristo para nós. Desde que você saiba que Deus satisfaz a sua justiça sobre o seu Filho amado. Preste atenção nisso. Se hoje você é salvo, você não é salvo porque os romanos, historicamente, pregaram Jesus num madeiro. Nem porque os judeus o chicotearam ou porque o espancaram. Se hoje você e eu somos salvos, isso se deve ao fato de que quando ele estava naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados e o seu próprio Pai, primeira pessoa da Trindade, o esmagou por amor de nós em sacrifício. Isaías 53, verso 10, nós lemos: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Caminhando para o fim, concluindo, eu quero dizer a você, irmão, irmã, que em Gálatas 3:13, nós lemos o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E o que a palavra está dizendo aqui é que fora do Evangelho, gostaria que os irmãos e as irmãs olhassem para mim, é que fora do Evangelho você está debaixo de maldição. Fora do Evangelho, a ira de Deus está permanentemente sobre você. Mas essa mesma palavra diz que Cristo se fez maldição por nós. Cristo tomou até a última gota do cálice da ira de Deus, para que você nem eu não precisassem tomar. Cristo morreu para que você pudesse viver. Cristo pegou uma dívida que era sua e pagou com o seu próprio sangue. Se essas coisas não constrangem o seu coração a se entregar a Deus, é porque a boa notícia de Deus às nações que fazemos aqui, que Deus permita, façamos ainda por um bom tempo, é porque essa boa notícia para você ainda é a primeira parte do meu sermão, apenas uma má notícia ainda. Jesus não é algo que você coloca na sua vida ou na sua agenda para prestar um culto. Jesus é toda a sua vida. Por fim, eu quero terminar falando sobre o instrumento da justificação, que é a fé. A única função da fé é receber o que a graça de Deus oferece. A fé é, por assim dizer, a mão vazia de um mendigo que se estende para receber a oferta. O valor dessa oferta, o valor dessa fé, portanto, não é ela mesma, mas é o objeto dessa fé, que é Cristo Jesus. Muitos mesmo, têm transformado ocasiões como esta, de oferta do Evangelho,
de oferta da graça de Deus por meio da palavra pura sendo pregada em ocasiões sem importância, de mera escolha, transformando a graça que custou a vida do Filho de Deus em graça barata. Que nessa noite o Evangelho seja o poder de Deus que vai transformar a sua vida, e que nessa noite seja essa data, eventualmente, em que daqui em diante você possa dizer, como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fiquemos de pé, curve a sua cabeça. Eu quero orar ao Senhor pela sua vida. Aqui nós não temos o costume de fazer apelos para que as pessoas venham aqui confessar publicamente, mas de onde você está, se você quer receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, conecte-se ao alto com Ele agora mesmo, que Ele o receberá de braços abertos e te livrará da maldição da lei, da condição do pecado.